Muito bem, nós estamos aqui com economia e desenvolvimento para toda a região metropolitana de Porto Alegre, para o interior do estado aí e também e sobretudo lá para o litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí que prestigiam o nosso programa. A Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria na Alberto Bins 325, nono andar, telefone 3284-2600, empréstimos aos associados e olha lá, assessoria jurídica gratuita. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio, auditores e consultores, quase 60 anos, gerando resultados e credibilidade para os seus associados e clientes. E a IES, manutenção predial, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência. Vejam só, em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato de manutenção global. Você não vai se arrepender. Você vai ter um grande serviço. 3276-3945. Vilmar Govinatsky. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Hoje estamos recebendo aqui o Luiz Antônio Rosa, nosso advogado aqui. Prazer em ter o Luiz Antônio, né? Prazer, sim. Um grande analista político, Silvio, que eu acompanho todos os comentários de Antônio Rosa pelo Facebook e um grande advogado também. Eu também já acompanhava, agora pessoalmente estou conhecendo essa figura extraordinária aí, né? Fantástico. Obrigado, Patrícia, viu, que você que recomendou aqui a Patrícia Trunfo, amiga, nossa grande amiga. Grande profissional, a Patrícia Trunfo, que aliás eu não tenho... Tem umas coisas, depois eu vou dizer para você. Mas posteriormente, de repente, numa ocasião aí, porque a Patrícia, ó, parece o Grêmio, ó. Ah, sim. Decolou, né? Está decolando a Patrícia. Aqueceu as turbinas, está subindo. Sim. Ela é uma profissional, um profissional capaz, aliás, aquele altamente casal, inteligente. Né? Ela e o Marcos. Exatamente, altamente inteligente, de uma capacidade incrível, liderança. É verdade. Eu espero que um dia ela assuma a advocacia geral da União. Ela tem uma empatia espetacular. Mas, Antônio, nós temos aí, né, o Govinatsky, um assunto extraordinário, que é a questão essa do vazamento, né, dos diálogos do Sérgio Moro e tal, com o pessoal da Alanhola, aquele da Lava Jato. E eu te faria a primeira pergunta, que é a seguinte: esse tipo de evento, esses vazamentos comprometem a Lava Jato? Bom, primeiro acho que é bom fazer um esclarecimento, né? Não houve vazamento, né? Porque ele foi um crime. Sim. Houve uma invasão de privacidade, né, de celulares de autoridades. Né? Hoje já tem um levantamento aí, em torno de 16 autoridades ligadas à Operação Lava Jato tiveram seus celulares invadidos por hackers, ou por hacker, não se sabe ainda. E há um cálculo de mais gente, inclusive um dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público também teve seu celular invadido. E o que eu lamento muito é que nós estejamos discutindo o conteúdo de algo que foi obtido de forma criminosa. Assim como nós temos hoje crimes bárbaros, como assassinatos, estupros, sequestros, atentados, neste ambiente da modernidade em que se trabalha tantos direitos, eu reputo que esse tipo de invasão, ele também pode se colocar no rol desses crimes violentos. E ainda mais se agrava a situação em virtude de se tratar de autoridades ligadas a uma operação que desbaratou a maior quadrilha, o maior esquema de corrupção da história do Brasil e do mundo. Entre os países democráticos. Não tem nada Não tem absolutamente nada igual, né? A gente pode ver as consequências disso. Praticamente 40 países estiveram envolvidos nessa operação. Um ex-presidente se matou, né? Ou seja, as consequências são drásticas, complicadíssimas, né? Então, o que a gente está vendo hoje é um ataque a essas autoridades e a própria Operação Lava Jato, numa tentativa aí, primeiro, de desmoralizar as autoridades, né? E depois, como consequência, destruir todo o trabalho que foi feito da operação, que já não pertence mais ao Poder Judiciário. Essa operação hoje ela é patrimônio do povo brasileiro, que quer uma situação diferente, que é uma realidade diferente. Eu entendo, do ponto de vista jurídico, né, e eu tenho acompanhado muitos juristas que têm se manifestado, está um tanto dividido, né? Mas eu tenho visto assim, bons juristas se manifestados,
diante disso, o próprio Modesto Carvalhosa, o professor Modesto Carvalhosa, que eu tenho acompanhado, né? Alguns professores que são doutores na área do direito penal, do direito processual penal, do direito processual penal constitucional, eles têm se manifestado no seguinte, né? Que essas manifestações, esses diálogos, né? Eu tive a oportunidade de ler, eles são um diálogo, no conjunto parece um monte, né? Mas eles são espaçados ao longo aí de 3, 4 anos. Então, teve um contato realmente, um diálogo entre o doutor Sérgio Moro e os procuradores, mas nada que possa macular a Operação Lava Jato, os processos. Absolutamente não. Na essência, né? Na essência. Tá? O que foi tratado ali são questões de ordem procedimental, até não era nem mesmo processual, procedimental, alguns comentários, e comentários que os juízes fazem com as partes. Exatamente. Eles fazem tanto com promotores como os advogados das partes. Exatamente, né? doutor. E mais nesse caso, é impossível querer se imaginar que numa operação deste porte, desta monta, desproporcional, né? E eu digo desproporcional porque muitas das operações foram frustradas, e foram frustradas exatamente porque a quadrilha se incrustou na estrutura do Estado e tinha informação privilegiada. Por exemplo, numa operação da Polícia Federal no Instituto Lula, eles chegaram lá, não tinha os computadores. Desapareceram os computadores. O Instituto Lula não tinha computador. Já tinha vazado uma informação. Mas os terminais todos estavam ali. E onde é que estão os computadores? Então vazou a informação. Uma informação. Obviamente Isso ninguém foi atrás para descobrir por que vazou. E passou em Quem branco. informou? Passou em branco. E obviamente não foi o juiz Sérgio Moro. Não, obviamente. Nem o doutor Dallagnol. Exatamente. Então passou em branco e ninguém toca nesse assunto. Né? Então, essa desproporcionalidade, obviamente que o juiz conversou com o promotor. E até mais, porque fica aquela história, não, mas o juiz é imparcial, o promotor... Só um pouquinho. Nós temos que entender, estou colocando a questão de forma bem leiga mesmo, para o telespectador poder entender. Nós temos que observar o seguinte, o promotor não é qualquer advogado. Ele, dentro de um processo, ele está em condições de igualdade, as partes todas. Representa o juiz, Estado. Ele representa o interesse público. Interesse público. Interesse público, entendeu? Então, é nesse aspecto que a sociedade tem que observar. Então, alguns especialistas que estão tentando macular, dizer que não, que houve, que o juiz tem que ser imparcial. Todo mundo sabe, dentro do mundo do direito, dentro da vida, eu diria assim, daqueles que lidam com o direito e que militam no direito, a gente tem contato, a gente conversa com os juízes, com os desembargadores, com os ministros. Quando o Ministério Público é o dono do processo penal, certo? O Ministério Público é dono da ação penal. Da ação penal. O juiz, ele é o dono do processo. Sim, ele conduz o processo, Ora, ele preside o processo. Se o juiz não tiver condições para entender o processo, de conversar com quem está envolvido e que tenha competência, que tenha capacidade, mas principalmente a competência, que seja competente para isso, como acontece inclusive nos júris. Do júri, o juiz para o júri, para a sessão do júri, para quê? Para conversar lá reservadamente com o promotor, com o advogado de defesa, etc. Quer dizer, ele tem esse poder para esclarecimentos de conversar com quem dê direito. É óbvio, não estamos falando aqui que o doutor Sérgio Moro tenha conversado lá com o cliente, com o paciente, como se diz em processo penal. Não, porque, na verdade, o cliente ele não é a sociedade, conversou. Né? Exatamente. A parte seria a sociedade. A sociedade. Né? Mas ele conversou com quem? Com quem estava manejando o processo. Sim. E conversou, como você disse, doutor Zé Antônio, conversou em aspectos formais, não foram aspectos estruturais. E aí que eu queria chegar, para o nosso telespectador entender bem. Há alguma ilicitude nesta ação, dessa conversa? Isso nós temos que deixar... Eu não observei isso. Eu tenho acompanhado, doutor Zé Antônio, bastante discussões e agora a sua opinião. Essas conversas elas estão muito fora de um contexto. Qual é o contexto delas? Não se sabe. Elas estão ali descritas as conversas, mas qual é o contexto disso aqui? Onde é que se encaixa isso aqui? Né? Me parece de forma muito clara que aquilo ali foi um prato feito.
Né? E em algum momento, doutor Zé Antônio, alguma dessas conversas conduziu para alguma prova forçada, alguma prova ilícita para condenar? Absolutamente, absolutamente. Isso que tem que Não, entender. esse é um outro aspecto que a gente tem que trabalhar, né? Vamos trabalhar com a hipótese, né, de que os procuradores e o juiz Sérgio Moro tenham extrapolado aquele limite ali republicano de um diálogo entre... Vamos trabalhar com essa hipótese. Mas não podemos esquecer os crimes praticados? Não dá. Podemos esquecer as delações premiadas? Podemos esquecer a devolução do dinheiro por parte dos gerentes, como o Barus, que devolveu quase 100 milhões de dólares? E devolveram com muita alegria. Vou devolver só isso. Podemos esquecer as delações, podemos esquecer o palote, podemos esquecer os 13 bilhões de reais que já retornaram aos cofres públicos. E podemos esquecer, graças à Operação Lava Jato, as conversas de alguns ministros do STF com os partes interessadas? Não, aí esse é um outro aspecto. Isso pode? Isso é um outro aspecto que eu vejo, que eu reputo da maior gravidade. É verdade. Da maior gravidade. Né? Esses dias eu até estava escutando um jurista, um especialista, dizendo, né, que nós estamos em novos tempos. Né? Essa questão do procedimento, da forma de agir do magistrado. Essa equidistância, né, que o magistrado tem que ter já não é bem assim. Né? Ficou um tanto vago o que ele colocou, né, até mesmo ele colocou nesse ambiente para dizer que há uma possibilidade de que esses diálogos venham a macular a Operação Lava Jato e gerar uma espécie de nulidade. Bom, mas aí eu fico pensando o seguinte... se a gente for olhar esses tais novos tempos, né, como é que a gente pode olhar esses novos tempos a partir do momento que alguns juízes, publicamente, e quando eu falo juízes aqui, eu estou falando de ministros da mais alta corte da nação. Agora, na segunda-feira, essas gravações, essas mensagens, essa reportagem do site... como é o nome do site? Intercept, né? Do Glenn Greenwald. Elas só foram publicadas no domingo, no site, e na segunda-feira já tinham 2 ministros do Supremo Tribunal Federal dando entrevistas e fazendo comentários sobre algo, primeiro, que foi fruto de crime. Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal vai discutir o conteúdo de algo que foi obtido de forma criminosa? Muito grave, como disse o ministro Gilmar Mendes. Mas, ministro, o senhor tinha que mandar o repórter, o jornalista, falar com o delegado da Polícia Federal, porque é um crime. Eu não vou discutir conteúdo de crime. Até porque não tinha chegado a ele ainda. O dia que chegar na minha mesa para eu julgar, eu vou sim fazer a apreciação dessa matéria nos autos. Aliás, ministro, esse conversou 42 vezes com a Aécio Neves. 46 vezes com a Aécio Neves. E outras tantas com um governador lá de... Ele ligou para um governador para se solidarizar, um governador que foi condenado a 3 anos de cadeia por ser safado. E aí cabe a pergunta, qual é a moral que tem um cara desse de vir falar sobre isso, né? Pois é. Mas esse é o problema. Eu até estava comentando, outra coisa que eu não entendo, que isso desmoraliza uma nação. Aliás, nós estamos vivendo tempos de desmoralização das instituições. Né? Talvez a maior crise brasileira seja a crise moral. Vejam só, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, se eu não me engano foi em 2017, 2018 ou 2017, agora não lembro bem. Não, acho que foi 2017. Ele me dá uma entrevista para um dos maiores órgãos de comunicação do país, que é a Folha de São Paulo, para uma jornalista reconhecida também, a Mônica Bergamo, e em determinado momento da entrevista ele diz o seguinte, que no Supremo Tribunal Federal existem gabinetes, até num primeiro momento ele falou gabinete, mas aí a repórter, a jornalista pergunta, mas ministro, o senhor está generalizando gabinetes, e ele fala gabinetes que tem fila. Fazem fila para liberar, para distribuir senha para liberar corrupto. E o mais grave, porque o que eu vou dizer agora é o mais grave, porque nós estamos falando do Poder Judiciário.
O Poder Judiciário é a última porta que o cidadão bate para recompor o seu direito. E muito mais o Supremo Tribunal Federal, Exatamente. E aí nós estamos falando da Suprema Corte, onde o ministro Barroso diz o seguinte, onde não tem mais direito. Então nós estamos colocando em xeque o Estado de Direito no Brasil. Exatamente. Se a Corte Suprema, um dos poderes da República, trata desta forma as causas que chegam a eles. Doutor Zé Antônio, nós estamos chegando ao final do nosso espaço aqui, porque aqui televisão sabe como é que é, né? Eu ouço muito ele no programa do Diego, onde eu vou seguidamente, sim, né? Sim, sim. Eu não canso de ouvir o Zé Antônio. Lá nós temos 2 horas para bater papo, né? Aqui nós temos um pouco menos. Mas eu quero lhe convidar para outra oportunidade, com a Patrícia, inclusive, embora a gente saiba as questões que envolvam aí a Patrícia, a doutora Patrícia, mas de nós conversar sobre, porque esse é o grande assunto, porque, na verdade, se nós analisar bem, o Brasil nós queremos um novo Brasil. E nós estamos vendo que esse novo Brasil, para se chegar a obter esse novo Brasil, vai ter que ser um sacrifício, muitas vezes na porrada. Porque o Brasil, como as nações latino-americanas, elas estão saindo da anarquia para o autoritarismo, do autoritarismo para a anarquia. Por quê? Porque nunca conseguimos consolidar nosso Estado democrático de direito. E no Brasil, como o senhor falou, nós estamos entrando num processo de depauperização e de desprestígio desse Estado democrático de direito. Esse é o grande risco. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a Parabéns pelo seu comportamento, sempre aí muito sereno, de muita sabedoria, porque nesse momento nós precisamos de gente como o doutor José Antônio Rosa, porque eles nos trazem à luz essas coisas que vão nos iluminar a percorrer esse caminho, que nós tanto desejamos. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Zé Antônio. Valeu. Então tá, um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.